Gente, chegou a hora da gente falar sobre o encontro mágico especial que vai acontecer entre Vênus e Netuno no céu no dia 2 de maio de 2025. Tá preparado? Olá, queridos, sejam bem-vindos. Vai chegando, vem vindo comigo, porque hoje o assunto é do seu interesse. Você sempre quer saber sobre amor e dinheiro, e hoje o papo é exatamente sobre isso. Tudo bem, topo. Hoje a gente vai falar sobre o encontro entre Vênus, planeta dos relacionamentos e do dinheiro, com Netuno no signo de Áries. Cara, existe toda uma simbologia para esse encontro que, assim, eu estaria sendo completamente negligente se eu fizesse um vídeo curto ou deixasse passar batido. Então, vamos falar sobre esse encontro, vou te dar o contexto do encontro, vou falar sobre o céu do momento em que esse encontro acontece e vou te contar por signo e por ascendente o que esperar. Então esse vídeo vai ser longo e eu te peço para ficar aqui comigo porque você precisa saber o que você pode esperar desse encontro mágico. Recomendo que você assista tanto para o seu signo solar quanto para o seu signo ascendente. Observe as áreas da vida que vão ser ativadas. Veja qual fala com você. Tem gente me perguntando, mas assisto para a lua também? Porque às vezes a lua bate muito. Assiste, vê se bate. E, obviamente, se você curte esse tipo de conteúdo, dá um gás aqui no vídeo, encaminha, dá seu like, comenta, se inscreve no canal, aquele babado todo. E vamos começar a falar, porque o tempo voa, né? Você nem fala, sabe? Porque quando eu penso que o tempo, sabe, ó... O quê? O tempo está passando, né, Sueli, ó? Viu? Vênus, planeta do amor e do dinheiro, vai entrar, né? Entra no signo de Áries, 30 de abril, após um longo período de retrogradação, né? Ela entrou inicialmente em Áries em 4 de fevereiro, ficou retrógrada 1º de março, voltou para Peixes dia 27 de março, ficou direta em Peixes dia 12 de abril e finalmente retorna para Áries no dia 30 de abril. E aí, no dia 2 de maio, ela se encontra com Netuno no céu. Tá? Ainda estamos no período de sombra de Vênus. O que isso significa? Ela ainda está refazendo alguns aspectos que ela fez que ela fez desde que ela inicialmente entrou em Áries, ou seja, de 4 de fevereiro para cá. A gente está passando pela finalização daqueles assuntos, do encerramento daqueles assuntos que ela abriu por ocasião da sua retrogradação. Esse encontro entre Vênus e Netuno vai acontecer exatamente às 14h07 de Brasília. E ele abre um ciclo de um ano que vai até o dia 7 de março de 2026, aonde ela vai voltar a se encontrar com Netuno também no grau 1 de Áries. Essa conjunção, ela tem um significado simbólico muito forte, né? Que é também literal. Por quê? Porque ela acontece, né? No grau 1, no primeiro grau não, porque o primeiro grau é o grau 0. Ela acontece no grau 1 do primeiro signo do zodíaco e ela é uma conjunção. Então, esses 3 elementos falam de inícios. O que a gente pode pensar aqui, né? A gente pode pensar numa imagem, né? De um nascimento, mas um nascimento muito puro. Primeiro signo, grau 1, conjunção. Aonde o amor, Vênus, vai encontrar o ideal, que é Netuno. Só que agora eles se encontram, né, num signo que fala de ação. Né? A gente tem aqui um grau muito inicial, que fala do nascimento de uma centelha de algo, centelha literal, porque Áries é um signo de fogo, né? De algo que tá se formando, tá vindo à luz, mas na verdade não tá se formando, né? Porque esse início, ele vem sendo ensaiado, né? Pra gente chegar até aqui, a gente teve que transitar, percorrer um território. Que território foi esse? Foi o território dos encontros de Vênus e Netuno que aconteceram esse ano, mas no signo de Peixes. No dia 1º de fevereiro, ela encontrou Netuno no grau 27,
no dia 27 de março, retrógrada, ela encontrou Netuno no grau 29. Então a gente teve 2 encontros anteriores que foram exatamente o oposto do que está trazendo esse encontro do dia 2 de maio, né? Por quê? Porque Vênus e Netuno se encontraram no último signo do zodíaco, nos graus finais desse signo. Teve ali um símbolo de término, de dissolução, de desfecho, de limpeza emocional, talvez para alguns de desilusão, para outros de transcendência, talvez de desapego, e até de luto. Luto por fantasias, por sonhos, por ideais, por vínculos, por valores, por afetos, por amores que não podiam mais seguir adiante, pelo menos não daquela forma, né? E aí agora Vênus e Netuno vão se olhar nos olhos num novo território, completamente diferente, que é o signo de Áries, que é um signo que fala de ação, que fala de impulso, que fala de coragem e que fala de inícios, né? Áries fala da força que é necessário a gente fazer para nascer. Podemos pensar na força do parto, podemos pensar na força da planta rompendo o solo, a força que é necessário para vir à vida e a força que é necessária a coragem que é necessária para ocupar espaço e defender o seu direito de ocupar aquele espaço. Então a gente pode pensar que agora essa conjunção ela está inaugurando talvez um novo ideal. Porque Netuno está envolvido. Áries é um signo de fogo. Fogo tem a ver com ideal. Então não dá para eu deixar de fora completamente a ideia de que ainda existe um ideal ali, né? Não é um ideal pisciano, mas é um ideal. Um ideal afetivo, um ideal de relacionamento, um ideal de relacionamento com a vida material e com as finanças também, né? Que está descobrindo que, de repente, existem outras formas de amar, outras formas de criar, outras formas de se vincular, outras formas de desejar. E assim, é muito interessante porque o resto do céu inteiro apoia essa ideia de uma nova forma de se vincular. E a gente vai falar sobre isso, tanto na parte que eu exploro por signo, quanto aqui na introdução. Então, recapitulando, a gente está tendo um nascimento depois de uma limpeza emocional, né? Se Netuno em Peixes pediu que a gente deixasse de lado as projeções, que a gente deixasse cair as ilusões que não tivessem como se sustentar na realidade, em Áries ele vai pedir a gente que a gente até sonhe, que a gente até carregue ideais, mas que tenham muito a ver com a nossa essência e que sejam ideais que a gente tenha coragem de agir sobre, que a gente não aceite ficar simplesmente lá sentado, deitado, pensando e sonhando sobre aquilo. Áries é sobre coragem, então Vênus em Áries é sobre amar com coragem, é sobre amar sem máscara. É sobre... E Netuno em Áries, né? Porque Áries é o signo do eu e é o signo... Não é o signo do ego, mas é o signo do eu, é o signo do individual. A gente pode pensar aqui numa reversão de um dos valores principais de Netuno, que é o do autossacrifício. Quiçá o ideal de Netuno em Áries não passe pelo autossacrifício. E talvez isso seja extremamente refrescante, revigorante, renovador. Podemos pensar em Vênus, Netuno em Áries como o amor enquanto um ato de presença, não um ato de ilusão ou de autoabandono. Talvez para amar eu não preciso abandonar a mim mesma. Talvez eu possa, no signo do eu, amar ao outro ao mesmo tempo que eu amo a mim também. E como eu te disse, né, o céu todo sustenta muito essa ideia dos vínculos, a ideia do vincular e da renovação da forma de se vincular, né? O que está acontecendo no céu no momento dessa conjunção? O Sol em Touro está numa oposição com Vesta retrógrada em Escorpião. Vesta, ela fala da nossa chama interna, ela fala daquilo que é
sagrado pra gente. Ela fala de onde estão as nossas devoções. Em Escorpião, essas devoções são extremamente profundas, falam de muita entrega e compromisso, mas ela tá retrógrada, ela tá revisando, né? E o Sol tá oposto a essa Vesta. Então a gente tá revisando, a gente tá sendo obrigado, nesse céu dessa Vênus conjunta Netuno, a gente está sendo obrigado a olhar para as nossas devoções e lealdades e para revisão, para isso que a gente está encontrando nesse processo de revisão das nossas devoções e lealdades, a gente está sendo obrigado a olhar de frente para isso. O embate aqui com esse Sol em Touro é entre o lugar seguro de Touro, passando o cremezinho na mão, aquele lugar onde a gente não tem riscos, né? Porque é seguro, confortável, aconchegante, e a entrega intensa sem garantias. Com isso, dá pra gente inferir que nesse novo ciclo venusiano, né, que está sendo inaugurado aí com Vênus e Netuno, a gente muito provavelmente vai ter que olhar, vai ter que se confrontar com esse desafio, que é manter a nossa integridade mesmo nos vínculos mais íntimos e mais queridos para nossa alma. Amar profundamente, honrando também quem somos enquanto seres desejantes. Também vamos ter no céu dessa conjunção Urano em Touro, em oposição exata, e aqui eu tô só trazendo aspectos exatos, tá, gente? Tanto Sol, Vesta, quanto Urano, Juno, quanto Júpiter Pallas, eu vou falar dele. Também no céu dessa Vênus Netuno, a gente vai ter Urano em Touro em oposição exata a Juno, também retrógrada em Escorpião, pedindo uma revisão bem urgente, bem uraniana, da forma como a gente se compromete, como a gente se relaciona. Se a gente estiver comprometido, será que a gente precisa renunciar à nossa individualidade? Porque Juno em Escorpião é esse compromisso de alma, né? Aquele compromisso inegociável de alma, e lealdade absoluta. Juno, estando retrógrada, ela está revisitando esses pactos que a gente fez, né? Esses pactos relacionais, esses pactos emocionais. E Urano, ele já está um tempo ali navegando em oposição a essa Juno, perturbando a gente, né? Para que a gente reveja e considere se não está na hora de romper com determinados padrões, né? De compromisso. Então, eu acho que essa oposição também vai ecoar no tema dessa conjunção Vênus-Netuno. Como a gente pode se comprometer sem se aprisionar? Como manter a chama do amor, do afeto, do relacionamento viva sem sufocar o outro ou sem sufocar a si mesmo? Temos Ceres, planeta da nutrição, em conjunção exata ao nó do norte em Peixes. Ceres, ela também fala de cuidado, ela fala de perda, ela fala de renascimento. Então, em conjunção ao nó do norte, ela está falando que o caminho da alma ele vai passar por uma compaixão madura, por uma forma de nutrir que não anula, que não invade e que pressupõe uma sabedoria e que transcenda determinados requisitos e demandas da matéria. E, por fim, a gente tem Júpiter ali em trígono a Pallas, Júpiter em Gêmeos, em trígono a Pallas em Aquário, que é uma sintonia bem bacana entre a mente, né, de Pallas e a fé de Júpiter, ambos num signo de ar que é lógico e racional, ambos em signos de ar que são lógicos e racionais, favorecendo planos visionários, sim, favorecendo novos ideais relacionais, signos de ar, né? E favorecendo esses ideais aonde o senso de justiça e a inteligência emocional não estejam ausentes. Então é bom esse trígono entre Vênus, entre Júpiter e Pallas, porque ele traz um pouco de racionalidade a uma Vênus em Áries que é bem impulsiva e que conjunta a Netuno está extremamente cheia de ideais, né? Júpiter Pallas dá esse ideal, mas ele tempera esse ideal com ideias mais ancoradas na objetividade. Então, o que a gente tem aqui, né? A gente está falando de um céu, de uma conjunção que não fala só de um novo amor, ela está falando
principalmente, ele tá falando principalmente de um novo jeito de amar. Pode falar de um novo amor? Pode, de acordo com o seu signo, e a gente vai abordar isso. Mas a gente está falando de uma nova forma de amar, de se relacionar, e a gente está falando não só de sonhar com ideais, mas de viver os sonhos com coragem e com muita presença. Depois de termos deixado para trás determinadas ilusões ali, enquanto Vênus e Netuno se encontravam nos últimos graus de Peixes, que é o último signo do zodíaco, agora a gente está sendo convidado a um novo começo inspirado, que envolve ação, que mistura alma e coragem. Talvez a pergunta do céu pra gente seja: qual amor nasce em mim quando eu deixo de fugir e escolho ficar? Ou qual amor nasce em mim quando eu respeito a minha individualidade e me recuso ao autossacrifício? Como que eu me mantenho fiel ao que é sagrado pra mim sem me perder de quem eu sou? Como que eu reinvento os meus vínculos e compromissos, não para anulá-los, mas para injetar vitalidade neles, para que eles não morram nas águas da estagnação? Existe uma dinâmica aqui, né, no céu de... existem muitas oposições, então existe muito ou um ou outro. E como esse céu traz um trígono entre Júpiter e Palas, a gente pode inferir que o caminho passa por uma análise racional dos fatos, sim, tá? Mas e aí, pro teu signo, né, pro teu ascendente, o que que isso significa? Para quem nasceu com signo ou ascendente em Áries, a conjunção tá acontecendo, né, na tua casa 1 ou no teu signo, e aqui a gente está falando do nascimento de uma identidade. Podemos estar falando do nascimento de uma identidade, de um impulso de ser que prioriza e coloca à frente aquilo que é importante para você, Vênus no seu signo, na sua casa 1. Acho que você está sendo chamada a dar início a um novo ciclo de amor, mas um amor que nasce de dentro para fora e que se ama primeiro, principalmente no seu caso. É como se o céu estivesse te dizendo: agora é a sua vez de sonhar e fazer esse sonho caminhar em direção à realidade. Tirar ele do plano do etéreo, né? E isso exige uma série de qualidades que a você sobra. Coragem, coragem para amar, sem se perder, para desejar sem ser dominador ou dominadora. Para deixar de correr atrás de ideais inatingíveis e talvez aceitar a imperfeição como parte do sagrado do se relacionar. Então, esse novo ciclo, ele começa em você, ele começa com você, ele começa no seu corpo, ele começa na sua pele, ele começa no seu gesto. E com Vênus e Netuno, Vênus falando de beleza, afeto, desejo, e Netuno falando do transcendente, da entrega, da dissolução de fronteiras, a gente pode estar falando de uma situação que pode tanto te inspirar a viver um amor arrebatador, como pode te testar com fantasias e expectativas ou espelhamentos, né? Aquela coisa da espelhar, ser espelho para o outro ou se espelhar no outro, né? Então a pergunta é: será que você está enxergando o outro ou você está enxergando aquilo que você quer ver? Um tema muito netuniano, inclusive. E aí a gente vai ter no céu essas duas outras oposições, né? Que vai ativar o eixo que fala de valor e de intimidade. O Sol na 2, pedindo que você olhe para aquilo que é importante para você, com Vesta retrógrada em Escorpião na 8, te pedindo para revisitar onde você tem se sacrificado em silêncio para manter pactos antigos vivos. Será que você está investindo energia demais em manter vínculos que já deveriam ter sido transformados? Será que você está evitando olhar para o teu psicológico em nome de uma segurança aparente? Outro ponto importante: Urano na sua casa 2, né? Já ali há muito tempo, oposto a Juno retrógrado também na sua casa 8, falando de tensão entre liberdade e compromisso, entre a sua autonomia financeira e acordos de dependência emocional ou financeiro. Então tem algo aqui que precisa ser reinventado, tem algo aqui que precisa ser reestruturado. Pode ser a hora de romper, inclusive, padrões de apego com pessoas que já não
não tem mais nada a ver com você. Qual o caminho de saída? Júpiter Trígono Palas. Ou seja, acho que o lado social, tanto por mídia, tanto por amigos e grupos, está aberto. Acho que é hora de você trocar, conversar, contemplar novas ideias, ter conversas que te ajudem a ampliar a sua visão. Pensar estrategicamente sobre o que você quer para o teu futuro. Para plantar sementes, é hora de plantar sementes, sabe? Então a pergunta para você talvez seja: como que você pode se abrir para o amor por você, pelo outro e pela vida, sem se trair, sem fugir, sem se esconder atrás dessa armadura de eu sou assim mesmo e não dependo de ninguém. Para signo solar ou ascendente em Touro, temos a conjunção acontecendo na sua casa 12, que é o lugar mais escuro, né, mais escondido do seu mapa. É o lugar onde o ego se desfaz, onde ele se dilui em algo maior, onde o amor não é posse, o amor é entrega, e é um lugar que fala muito de alma. Então a gente está falando de um novo começo que acontece nos bastidores, nos teus bastidores, e que acontece psicologicamente para você. Talvez você não vai conseguir nomear agora o que está nascendo, ainda. Talvez você esteja sentindo muito mais do que consegue entender, né? Até porque Vênus te rege. Tá tudo bem se for o caso. A casa 12, ela é o território do imponderável e das intuições, né? Das mensagens sutis. Então, assim, você pode até não estar conseguindo nomear o que está acontecendo, você pode até não estar conseguindo entender o que está acontecendo, mas se você estiver intuindo o que está acontecendo, preste atenção nisso. A vida está pedindo de você um renascimento que ainda não é visível para os outros. Um novo ciclo de amor? Sim, mas um amor que começa com desapego e compaixão por você mesmo. Eu sei, desapego é uma palavra difícil para você, mas é assim que o amor, no seu caso, neste caso, começa. Então pode ser um momento de cura para você, de amores antigos. Pode ser um momento de olhar para desejos que foram sufocados, expectativas que você, de repente, não pôde realizar. Ou talvez seja um momento para você se reconectar com o divino, no seu ritmo e no seu modo. Não é um momento de conquista, não é um momento de romance externo e palpável, é algo que começa dentro de você, é de dentro para fora. É sobre se escutar sem se julgar, sem exigir explicações racionais por o que está acontecendo, tentando compreender com o coração, sem negar, né, que o céu está te disponibilizando um Júpiter em Trígono a Palas que te dá uma capacidade de objetividade e a gente vai chegar a isso. Esse ciclo para você, ele é ainda mais sobre relacionamentos, porque o Sol, Urano, Juno e Vesta estão ativando o eixo 1,7, que é um eixo relacional para você, né? Então eu acho que o Sol na 1 tá pedindo que você olhe para você e Vesta retrógrada na casa 7 tá dizendo que tem determinadas fidelidades a determinados relacionamentos ou formas de se relacionar que talvez estejam debilitando você na sua individualidade. Talvez você esteja se mantendo leal a algo ou a alguém e isso está impedindo o teu crescimento pessoal, está apagando a sua luz, vamos colocar dessa forma. Urano na sua casa 1, já navegando sua casa 1 há muito tempo, em oposição a Juno retrógrada na 7, vai reforçar esse dilema entre liberdade e compromisso, autenticidade e estabilidade, segurança e riscos. Talvez aí a gente tenha um céu que esteja dizendo que você não precisa mais escolher entre um e outro, né? Talvez dê para você viver relações mais livres. Talvez você só precise começar se libertando de quem você acha que tem que ser para merecer amor. O apoio mental, no teu caso, vem
da tua percepção de valor pessoal. Júpiter está transitando a sua casa 2, está em trígono com Palas na sua casa 10, tem novos valores surgindo. E valores que você consegue contemplar se você olhar para eles pautada pelos fatos, né? Você pode estar entendendo melhor o que realmente importa, o que sustenta, o que te sustenta tanto por dentro quanto por fora, em termos de valores, do que importa. E pode ser hora de você se reposicionar em relação à sua carreira, aos seus projetos, à sua ambição, não para agradar os outros, mas para se alinhar com a tua essência. Talvez a pergunta para você seja, né? O que você precisa deixar embora ou quem? Para que uma nova versão sua possa nascer, mesmo que ninguém consiga ver ainda esse nascimento. Porque às vezes é isso, às vezes o verdadeiro nascimento ele vai acontecer em silêncio. E às vezes o amor mais puro vai nascer quando você consegue se desapegar. Signo solar ou ascendente em Gêmeos, a gente está falando dessa conjunção acontecendo na sua casa 11. Ativando sonhos que você nutre a respeito do futuro, planos, projetos ou ideais que você tem envolvendo vínculos com amigos, com grupos. Eu acho que aqui a gente está falando de um novo momento social para você. E podemos estar incluindo nisso mídias sociais, né? Um novo momento social para você que pode ser resultado de desilusões e realizações que você vem vivendo de fevereiro para cá. Mas a casa 11 ela também é uma casa que fala de esperança. Então a gente pode estar falando aqui também, né, de uma esperança que nasce. Essa esperança pode tanto acender, né, criar uma utopia, algo impossível de realizar, quanto ela pode te confrontar com o fato de que determinadas expectativas nunca foram realistas. É sobre não sonhar? Não. É sobre não visualizar? Não, muito pelo contrário. Mas é sobre começar um novo capítulo se conectando com o mundo e com a realidade, né? Escolhendo o mundo com o qual você quer se conectar para que agora seja diferente de antes. Mais sensível, mais idealista, mais íntegro ou mais sincero. As amizades ou redes de apoio que já não te nutrem precisam ficar para trás. Porque vai ser assim que você vai dar lugar vai abrir espaço na sua vida para outras amizades e outros vínculos que talvez te nutram e que talvez estejam mais alinhadas com os teus princípios e valores. Aqui, se a gente estiver falando de amor, é um amor de amigo e de identificação de alma. Não é sobre renunciar ao sonho, tá? É sobre não renunciar à realidade por causa do sonho. E aí a gente tem Sol e Urano oposto a Vesta e Juno, ativando o seu eixo 6-12. O Sol na 12, ele fala de um momento de recolhimento e de descanso. Acho que você tá precisando disso. Acho que você tá precisando se escutar. A Vesta na 6, retrógrada, tá pedindo para você rever devoções e dedicações e lealdades no seu serviço ao outro, ou no seu compromisso em relação à tua rotina, à tua saúde, aos teus exercícios, à tua dieta, ao teu corpo. Talvez você esteja queimando, né, vela nas duas pontas, tentando dar conta de tudo. Acho que tá na hora de você deixar cair algumas petecas aí no chão e se cobrar menos por uma produtividade que já nem combina mais com quem você está se tornando. E com a oposição entre Urano e Juno confirma isso, né? Vai reforçar essa tensão, pedindo que você repense acordos, que você seja capaz de transformar ou deixar para trás hábitos que não te servem mais, porque tem uma liberdade aí com esse Urano na 12 que tá esperando para nascer, que vai nascer quando o Urano entrar no seu signo, né? Mas você vai precisar sair do piloto automático para isso. O apoio do céu para você vem, né, com Júpiter no seu signo, fazendo trígono a Palas na sua casa 9, quer dizer, é o momento de você confiar em você e de você ampliar a sua visão de mundo, confiar na sua sabedoria, porque você está em condições de acessar determinadas respostas agora que são importantes. Não só pelas palavras, mas também pela escuta. Você está num momento de expansão mental, você está se realinhando a algo maior
E você só precisa encontrar esse propósito, né? Ouvir esse propósito, identificar esse propósito, abraçar esse propósito. Talvez a pergunta para você seja: quais ideais ainda são seus e quais você herdou, absorveu por osmose e continua repetindo no automático, né? Ou com quem e para que você quer sonhar o seu mundo daqui para frente. O seu mundo e o mundo de uma maneira geral, porque eu acho que o céu não está te pedindo para pensar no futuro. Eu acho que ele está te pedindo para você se apaixonar pelo futuro. Eu acho que ele está pedindo para você se encantar, colocar o que tem de mais belo em você nesse futuro que você visualiza. Eu acho que ele está pedindo para você usar a sua imaginação, a sua curiosidade e a sua capacidade de criar pontes entre mundos para reimaginar os teus projetos. Signo solar ou ascendente em Câncer, temos essa conjunção acontecendo na sua casa 10, carreira, profissão e caminho de vida, o topo do teu mapa, um lugar que fala de destino, que fala de realização pública, que fala de imagem pública. Então esse novo ciclo ele já abre perguntando para você o que você veio oferecer ao mundo, o que você veio fazer aqui. E perguntando se você ainda acredita nessa proposta. Aqui a gente tá falando de também um pouco de funcionar no automático, né? É tipo, continuar agindo ou continuar nesse caminho sem alma não serve mais. Se você estiver se esforçando para manter uma imagem que não reflete mais o seu coração, uma reputação que não reflete mais a sua alma, esse pode ser um momento de ruptura, pode ser um momento de revelação, pode ser um momento de virada de página para você. Talvez seja a hora de parir um novo ideal, uma nova imagem pública, uma nova reputação, um novo caminho profissional, uma nova forma de se relacionar com o sucesso ou um novo conceito de sucesso. Sucesso que não depende do olhar do outro, que não depende da aprovação do outro, que não se baseia em expectativas antigas sobre o que você deveria ser, mas em algo mais verdadeiro, mais alinhado à sua sensibilidade, mesmo que pareça frágil à primeira vista, ou mesmo que, por te tirar da tua zona de conforto, te dê muito medo. Então é sobre se perguntar o que faz sentido para você agora. O céu também vai ativar um eixo de relacionamento no seu mapa, sensível demais, especialmente para você, Câncer de Sol ascendente, porque fala das pessoas queridas, né? Casa 5, e dos seus planos e projetos para o futuro, ou seus grupos, suas redes, suas mídias, né? Então você pode estar aqui entre dois chamados. Você pode estar entre a ideia da sua expressão pessoal e a sua expressão social, tentando entender se existe espaço para esses dois, para que os dois coexistam, tentando entender se você está silenciando um por conta do outro, talvez se silenciando por medo de não ser aceito. E a oposição entre Urano e Juno também vai falar disso. Ela tá questionando as suas fidelidades, né? As pessoas que você ama. Ela tá questionando a sua fidelidade até a você mesma, em relação a essa imagem que você ocupa no coletivo. E ela está tentando identificar como que as suas fidelidades a quem você ama impacta de maneira positiva ou negativa, te restringe ou te liberta em relação a projetos de futuro. Se a gente pensar na casa tanto 5 quanto 11 como casas de pertencimento, é sobre como fazer parte sem se perder de si, porque a casa 5 é uma casa que fala de ego, né? Então, o questionamento para você, esse ideal, essa visão de futuro, ela está sendo remodelada com base em questões muito pessoais e muito emocionais para você. E o apoio do céu nesse momento para você vem desse Júpiter em Gêmeos, que está na sua casa 12, em trígono com Palas na sua casa 8, que infelizmente tá dizendo para você, meu amor, que a sabedoria no teu caso vem de dentro. Não tem ninguém para chegar, para te dizer, para te orientar, não. É a sabedoria, o caminho, o apoio, a racionalidade,
ela vem, ela esteja, quiçá, ainda em lugares que você ainda não acessou. Talvez seja uma força espiritual silenciosa que esteja te guiando agora, talvez seja intuitivo. Então é importante você estar atento ou atento às suas intuições, porque com Júpiter na 12 e Palas na 8 também pode ser um momento de cura emocional importante para você. O céu tá te convidando a confiar naquilo que você não vê, a se reconectar com o seu lado mais sensível, mais honesto, mais humano. Talvez a pergunta para você seja, né? O que eu preciso deixar de ser para poder me tornar quem eu realmente sou? Talvez o mundo esteja precisando da sua verdade agora. Talvez as pessoas que você ama estejam precisando da sua verdade agora. Já parou para pensar nisso? Signo solar ou ascendente em Leão, a gente tem essa conjunção acontecendo na sua casa 9. Casa dos horizontes, casa do estrangeiro, das crenças, dos estudos superiores, das questões legais. É como se o céu tivesse abrindo uma fresta para que você se reconecte com algo que dê sentido à sua jornada. Que forma tem isso? Não sei. Até porque não é sobre qualquer sentido, né? É sobre algo que te move. É sobre algo que te faz os olhinhos brilharem. É sobre algo que te dê esperança, algo que te inunde de presença, que te emocione. É um novo ciclo que não é um ciclo da fé cega, né? Não é um ciclo de doutrina, é um ciclo de uma verdade construída, de uma verdade muito pessoal, não de verdades herdadas. É algo que tem a ver com a coragem de sair ao mundo, seja através dos estudos, através da religiosidade ou fisicamente, através da geografia, né? Sabendo que ainda tem muita coisa para você aprender e que sem essa exposição e sem essa coragem de desbravar, você não vai, essa sabedoria não vai chegar até você. Então a gente pode, de certa forma, ver essa Vênus-Netuno na sua casa 9 como um chamado espiritual também. Porque tem a ver com o teu espírito, com aquela energia invisível que te move, sabe? E aí pode surgir uma paixão por um novo campo de estudo, um desejo incontrolável de viver experiências transformadoras, talvez até em outros países ou em outras culturas, mas pode trazer confusão, né? Porque você pode ficar meio perdido aí. Embora eu acho que você já tá perdido desde o início de fevereiro, né? Eu acho que você pode ficar meio perdido, porque o que antes fazia sentido não faz mais. Algumas verdades antigas perderam a cor, o sentido, e você precisa encontrar outras formas de se orientar na vida. E aí o céu ativa, coloca, né, a oposição entre Sol e Vesta, Urano e Juno, num eixo muito importante do seu mapa, que é o eixo 4 e 10, né? Com o Sol no topo do seu mapa, deixando em evidência tudo que você conquistou e também, né, todas as suas responsabilidades. E Vesta na sua casa 4, mexendo nas suas bases emocionais, nos pactos familiares, em feridas antigas ou questões de infância que você carrega e que não necessariamente promovem o teu crescimento, né? Acho que tanto com Urano, Juno, quanto com Sol, Vesta ativando casas 4 e 10, você pode se ver dividido entre o mundo e o lar, entre o que esperam de você e o que você precisa para poder se sentir inteira. Será que você está tentando brilhar para o mundo enquanto a sua base interna está pedindo um recolhimento, um cuidado, uma reconexão, né? O quanto da sua liberdade você está sacrificando para manter determinadas estruturas familiares que já não fazem sentido? Será que se você não tivesse determinadas responsabilidades dentro da sua família ou da sua casa, você já não teria voado mais alto? Ou será que você não está presa a ideias de sucesso que na verdade nunca foram suas? Tá, e aí, como é que você resolve isso? Júpiter, no teu caso, está na casa 11, Palas está na casa 7, indicando que podem surgir conexões que vão te ajudar a entender melhor qual a tua visão de futuro e até a despertar visões de futuro para você que podem envolver colaboração, parceria. Talvez seja a hora de alinhar determinadas crenças com os vínculos que você escolhe, as pessoas que você escolhe ter na sua vida.
talvez seja a hora de você acreditar, apostar nas ideias que unem, nos princípios e valores compartilhados. E aí a pergunta para você talvez seja sobre o que você acredita nesse momento, de verdade. Sobre qual horizonte te emociona o suficiente para que você se levante todos os dias e decida fazer algo que importa no mundo, mesmo que você não tenha nenhuma garantia de sucesso. Signo solar ou ascendente em Virgem, temos essa conjunção acontecendo na sua casa 8, que é um território íntimo, invisível, que é onde vivem as fusões profundas, que é onde existem os tabus, os medos de perda, os laços que a gente não consegue explicar, mas que atravessam a gente. Mas também onde existem as dependências, as codependências. É um território bem complexo e profundo. E aqui, quando Vênus e Netuno se encontram ali, pode ser que haja um pedido de entrega, né? Mas... entrega o quê? Ao que você não controla. Ao que tá pulsando por baixo do que é visível, por baixo da superfície. Ao que você não pode organizar, ao que você não pode categorizar, ao que você não consegue limpar, curar. Eu acho que essa Vênus-Netuno na sua casa 8 pode ativar um novo momento de paixões bem intensas na sua vida. Acho isso ótimo, acho que você está precisando delas. E essas paixões podem vir com fantasias, vínculos que desafiam a mente, que rasgam a alma, escancaram o coração. Isso pode ser um caminho de cura, sutil, mas pode ser. Pode ser um momento de perdão em relação a você mesmo e a outras pessoas. Porque a casa 8 é a casa onde a gente deixa morrer o que já não serve mais pra gente. E é por isso que essa conjunção pode ser pra você até o início de um novo amor ou de uma nova forma de amar. Você precisou transcender uma forma antiga de amar que já não estava funcionando. E é possível que cause dor. A casa 8 ela não é uma casa amena. Pode ser que cause dor. Pode ser que você viva um luto aí de algo que não se realizou. Pode ser que haja um chamado de algo maior do que a sua vontade consciente. Talvez esse novo ciclo para você fale menos de romance, mais de intimidade espiritual, conexão espiritual com o outro, com você mesmo ou com a vida. E vai mexer com as suas crenças, porque a oposição Sol, Vesta, Juno, Urano vai ativar o seu eixo 3-9, né? Então, o Sol na 9 ele quer expandir, ele quer viajar, ele quer aprender. Vesta na 3, ela tá apegada a determinadas formas de pensar, a determinadas lógicas de controle que estão em revisão e porque precisam ser revisadas, porque não estão entregando mais. Eu acho que aqui, para você, esse ciclo é sobre desaprender o que você pensava saber. Talvez seja sobre entender que sim, algumas verdades foram válidas, mas foram. Agora elas estão obsoletas. Confiar em algo que você não vê, ainda que você não consiga provar que esse algo existe, e atravessar a dor, se ela surgir, mesmo sem garantias, sem respostas imediatas, ou talvez uma dor por não ter respostas imediatas. Urano e Juno vão reforçar esse pedido, falando que é preciso repensar pactos com determinadas ideias, rever o modo como você se comunica, como você se compromete intelectualmente, libertar isso para que o teu coração possa falar um pouco mais alto. Júpiter na 10 em trígono a Palas na 6 vai te dar força para reorganizar a sua vida de uma maneira mais coerente com os seus valores. Ou seja, não é que você vai perder de toda a capacidade de organização e eu vou te enlouquecer dizendo que você, virginiano ou virginiana, vai ter que viver uma vida desorganizada. Não. Você pode se organizar, pode organizar a sua vida em meio a tudo isso que está acontecendo. É só que você vai precisar organizar de acordo com valores que você ainda está descobrindo. E você precisa deixar esses valores nascerem, se apresentarem, para que você possa, com uma sabedoria prática, se estruturar ao redor de um novo propósito. Que propósito é esse? Então, é um ótimo momento para você repensar hábitos, rituais,
Não como ferramentas de controle, mas como ferramentas de cuidado. É hora de você considerar também de que parte de si mesmo ou si mesma você está pronta para abrir mão para que uma nova versão sua possa nascer, mais vulnerável, mais inteira, mais verdadeira. Você não pode prever tudo, você não vai conseguir prever tudo, você vai ter que se entregar ao que você não controla. E pode ser que no processo você aprenda a amar com o coração exposto, que não é um lugar muito confortável para você, mas que pode te aportar e te agregar muito. Signo solar ou ascendente em Libra, a conjunção acontece na sua casa 7, que é a casa dos relacionamentos e das parcerias, mas também é a casa dos espelhos e das projeções, né? Das relações que falam muito da gente pra gente. Então aqui eu acho que o céu tá dizendo pra você, o amor tá renascendo, mas ele não é mais o mesmo. E essa conjunção, ela tem um peso especial para você, porque Vênus te rege, e aí ela tá se fundindo com Netuno nesse território de casa 7, que é um território que você conhece muito bem, que é o das relações, né? Então eu acho que algo muito sutil e muito transformador começa a acontecer nos seus vínculos. Acho que você pode viver encontros mágicos, apaixonantes, espirituais, mas você também pode ser confrontado ou confrontada com ilusões, com desilusões, com idealizações que caíram por terra e que agora pedem para ser olhadas, encaradas com coragem. Então aqui a gente está falando de um ciclo que tem início, que não é sobre encontrar o par perfeito, é sobre se reencontrar nesse espaço entre você e o outro. É sobre descobrir que as relações que mais tocam a gente não são as que nos completam. As relações que mais tocam a gente são as que nos refletem com verdade, ainda que sejam desafiantes. Você está sendo chamada a amar de um novo jeito, com mais entrega, ou talvez redescobrir a sua individualidade nas suas relações, colocando mais limites. E com muito mais, você está sendo chamada a amar com mais presença, com menos projeção. As oposições, né, que acompanham que caracterizam esse novo ciclo, envolvem, no seu caso, as casas 2 e 8, o Sol está na sua casa 8, colocando muito em evidência questões de fusão, entrega, medo de perda, necessidade de controle, intimidade. Vesta está na sua casa 2, retrógrada em Escorpião, te lembrando aqui de algo muito essencial, né, que é o seu próprio valor. Te ajudando a olhar para o fato de que você não pode negociar o teu valor em nome de nenhum relacionamento. E pedindo que você questione se você não está se perdendo nas suas relações, se você não está, ao contrário, né, se resistindo a se entregar, se você consegue reconhecer o quanto você vale, independente do olhar do outro, do aplauso do outro, da aprovação do outro. Pode ser também que você esteja repensando acordos financeiros, sexuais, afetivos, dependências. Pode ser que haja um chamado aqui ao rompimento de pactos com Urano-Juno que envolvam dependência emocional ou material. Pode ser que seja hora de você aprender a se comprometer com mais liberdade, sem tanta carência, sem ser tanto desde a necessidade de estar acompanhada. Será que todo amor que entra na sua vida, que cruza a sua vida, dessa vez é pra valer? Júpiter na sua casa 9, em trígono com Palas na casa 5, vai abrir portas para conexões que são bacanas e que podem até acontecer através de estudos, através de viagens, através de novas experiências e que precisam estar conectadas com a tua alegria de ser, de amar, de criar. Não desde um lugar de espera de aprovação, mas de entrega ao momento com autenticidade. De repente, vale a pena se perguntar como que você pode amar de um jeito novo, que te liberta
E se perguntar também que espelhos você vem escolhendo para segurar diante de si, e o que você está vendo neles. Porque às vezes a relação mais transformadora da sua vida não é com o outro, é com a versão a sua versão, a versão de si mesma que o outro te mostra. Já pensou nisso? Signo solar ou ascendente em Escorpião, essa conjunção acontece na sua casa 6. Temos aqui um novo ciclo envolvendo rotina, corpo, trabalho, saúde, rituais. E talvez aqui a gente esteja falando do mágico que habita o todo dia, que habita o ordinário. Talvez aqui a gente esteja falando, né, do mágico que é trabalhar, se dedicar a algo que nos nutre. E é engraçado, né, porque pode parecer algo pequeno, pode parecer algo menor, mas existe algo muito mágico acontecendo na maneira como você se relaciona com o tempo, com os compromissos, com a sua saúde física e emocional. E eu acho que Vênus e Netuno na sua casa 6 estão pedindo que você traga mais alma para o seu dia a dia. Que você reavalie se você ainda vê um sentido maior naquilo que você faz cotidianamente. Que você transforme tarefas diárias quase que em oferendas. O seu trabalho seja um exercício espiritual. Que o teu cuidado com o corpo não seja uma obrigação, seja um ato de amor. Que o servir não te esvazie, não te drene, sim te conecte. Talvez seja o início de uma nova maneira de trabalhar, uma nova relação com a energia e com o cansaço, ou com o prazer de simplesmente estar presente naquilo que você faz, em cada gesto, em cada decisão, pequena ou grande, em cada sim, em cada não, que você dá aos outros todos os dias. Mas o céu também vai colocar em evidência ali, né, com muita força, questões relacionais, né? Duas oposições exatas envolvendo suas casas 1 e 7. O Sol em Touro na 7, trazendo o outro para o centro do palco, e Vesta retrógrada em Escorpião no seu signo, na sua casa 1, te lembrando que não se pode apagar a própria chama para manter um vínculo aceso. Talvez você esteja sentindo agora uma tensão entre o desejo de se entregar e a necessidade de se preservar. Com toda a razão. Talvez você esteja revendo formas de estar numa relação onde você tem se doado demais, se sacrificado em nome da conexão, e talvez você esteja se questionando se isso é realmente necessário. Com toda a razão. E a oposição entre Urano e Juno vão reforçar esse mesmo questionamento. Será que os pactos que você mantém ainda refletem quem você é, quem você está se tornando? Será que não tem espaço para mudar, para renegociar sem perder o vínculo? Será que o vínculo só sobrevive às custas do seu autossacrifício? Ou será que ele tolera a mudança? Eu acho que o pedido é de atualização de contratos, inclusive com você mesma. Acho que é hora de botar no chão determinados papéis que não fazem mais sentido, sendo honesta ou honesto com o que precisa, com o que você precisa para se sentir vivo. E aí, a gente tem Júpiter ali na casa 8, em trígono com Palas na sua casa 4, dizendo que, cara, né, tudo bem, talvez não existe um apoio externo forte, mas existe ali, casa 4 e casa 8, um apoio que talvez venha de olhar para dentro, olhar para si. De repente olhar para determinados padrões familiares herdados, porque pode ser que eles não sejam só sobre dor, pode ser que eles te tragam alguma sabedoria para você navegar esse momento de maneira mais inteira. Talvez eles te tragam um crescimento emocional, uma reconstrução interior, e aí você pode se abrir para um novo ciclo que valoriza a tua sabedoria intuitiva, inclusive, considerando com essa Vênus-Netuno na sua casa 6 o que você precisa purificar no seu cotidiano para que a sua alma possa habitar o seu corpo com leveza. Como transformar esse servir ou esse serviço
em devoção, mas sem se perder de você mesma, de maneira que ele te nutra e não te drene. Porque, às vezes, a verdadeira revolução está no modo como você vive o todo dia, sabe? O todo dia. É isso. E talvez o amor mais profundo nasça quando você aprende a cuidar de si com a mesma ternura que você oferece ao mundo, se é que você oferece alguma ternura ao mundo. Ascendente ou signo solar em Sagitário, essa conjunção vai ativar a sua casa 5, que é o território da criatividade, do prazer, dos filhos, dos amores vividos no presente, né? Dos amores não só românticos, mas também dos amores das pessoas queridas, né? E das paixões que despertam a gente para a beleza da vida. É como se o céu estivesse te lembrando de viver com alma é também se permitir gozar, brincar, sentir. Acho que essa conjunção não vai trazer para você qualquer amor ou qualquer prazer. Eu acho que ela vai falar de algo muito mais sensível, muito mais sutil, muito mais mágico. A gente pode estar falando, quiçá, de um chamado a viver algo que seja diferente do já vivido até agora. Desde um novo amor efetivamente, até uma nova forma de amar, até uma nova forma de se divertir, até um novo desejo de criar através de filho, da maternidade. Ou de se expressar uma forma de amor que quiçá não exija aplauso, quiçá não precise de performance, não precise nem de audiência, porque brota de um lugar muito íntimo, muito pessoal, muito inspirado. Se não for um novo amor chegando, pode ser um amor antigo que esteja sendo sonhado de novo, de uma outra forma, né? Com mais leveza, com mais entrega, com mais gentileza. Você pode sentir o desejo de se amar através das suas criações. Não necessariamente com objetivo realizador para o mundo exterior, mas um objetivo realizador para o teu mundo pessoal. E ao mesmo tempo o céu está te chamando aí para olhar com atenção para essa questão, né, do cotidiano, do dia a dia, com o sol iluminando a sua casa 6 da rotina, do trabalho, dos hábitos, e com Vesta retrógrada na sua casa 12, no signo de Escorpião, abrindo ali uma reflexão bem silenciosa, né, quiçá até inconsciente, que te pede para equilibrar o fazer com o sentir, a rotina com a inspiração, o cotidiano com a espiritualidade, a produtividade com a espiritualidade. Será que você está se permitindo parar o suficiente para poder sentir o que seu coração está tentando te dizer? E temos também ali a oposição entre Urano na 6 e Juno retrógrada na 12, reforçando essa pergunta, né? Quais compromissos com a sua própria alma você vem adiando? Quais padrões de trabalho ou de autocobrança já não fazem mais sentido e deveriam ficar para trás? E existe aí uma beleza no apoio que o céu te oferece, que é com esse Júpiter que está transitando a sua casa 7 das parcerias e dos relacionamentos. Você está fazendo um trígono com Palas na sua casa 3 da comunicação, da mente, do intelecto, reforçando a necessidade de conversas significativas e a importância das trocas nas alianças, né, nos relacionamentos. Formando parcerias onde haja um crescimento e uma nutrição intelectual mútua, sem deixar de lado a nutrição ao coração, para ouvir conselhos que de repente te abrem a mente, te fazem ver outros caminhos, para se reconectar com o prazer de quem entende, escuta e respeita a sua verdade. E aí talvez a pergunta que fique seja, né? O que quer nascer, literalmente, casa 5, agora, na sua vida? E tá esperando só que você diga que sim? Em que lugar da sua vida você pode e até deveria voltar a brincar, a criar, a amar
com leveza, sem medo de se perder. Porque o amor que nasce nessa conjunção não é um compromisso cego. Ele é uma expressão da sua alma. E ele é livre. E ele te convida a ser feliz. E isso não acontece todo dia. Signo solar ou ascendente em Capricórnio, essa conjunção acontece na base do seu mapa, na sua casa 4, que é a nossa base emocional, né? Nosso lar, nossa família, o solo de onde tudo brota, que é onde a gente se abriga, que é onde descansam as memórias que vão moldar os nossos afetos na vida adulta, porque elas vêm de infância. É onde a gente aprende ou não a confiar, se entregar, se proteger. Vênus e Netuno aqui vão falar de um convite a uma cura com a relação que você tem com o pertencer. Talvez algo esteja mudando na forma como você vive o seu espaço mais íntimo, seja físico ou emocionalmente. Talvez esteja renascendo a sua capacidade de se sentir em casa no seu próprio corpo, nos seus próprios afetos, na sua própria história. Essa conjunção, ela pode trazer, sim, saudade, ela pode reavivar sonhos antigos, desejos que vêm de um lugar que você já nem lembrava mais, você não lembrava nem que em algum momento você desejou, sonhou isso. E pode trazer também um novo olhar para sua ancestralidade, talvez com admiração, talvez com perdão, talvez como um lugar de inspiração, mas também reconhecendo que é possível abrir um novo ciclo, deixar determinadas coisas para trás, sabe? Acho que essa conjunção para você é sobre acolhimento, mas um acolhimento seu com você mesmo. Podemos estar falando de uma nova casa? Podemos. Podemos estar falando de uma nova relação de convivência? Podemos. Mas estamos falando, antes de tudo, da sua residência dentro de si. No espaço que você se oferece. Na maneira como você constrói e que talvez esteja sendo convidado ou convidada a reconstruir o seu lar interior. Como um lugar seguro, mesmo em tempos bastante incertos. E aí a gente tem em paralelo a isso, né, o eixo 511 ativado, com o Sol na sua casa 5, pedindo prazer, expressão pessoal, presença, amor, e Vesta retrógrada na sua casa 11, em Escorpião, questionando velhas lealdades, velhos pertencimentos, velhas amizades, né, e até mesmo projetos de futuro que estejam te afastando mais do que te aproximando de si mesmo. Será que você está colocando os sonhos dos outros acima dos seus? Será que você não está tentando pertencer a algo que já não representa mais aquilo que você visualiza para você hoje, nem para o teu futuro? Urano, Juno vão falar mais ou menos da mesma coisa, pedindo para você se manter fiel ao que faz você vibrar hoje, nesse momento, sem trair os seus sonhos maiores. Se libertando da necessidade de ser aceito, de corresponder a expectativas, para viver algo mais real, que começa de dentro para fora. E aí, o trígono Juno-Palas, envolvendo suas casas 6 e 2, vão falar que existe uma reconstrução concreta em torno disso que está hoje nascendo em forma de semente dentro de você, né? Existe uma criação, a possibilidade, se você quiser, de uma criação de novas rotinas, de novas estruturas que estejam mais alinhadas com os teus valores, que te tragam estabilidade emocional e também material, através de pequenos gestos cotidianos que te fortalecem, que trazem beleza para o teu dia a dia, que fazem sentido. E eu acho que o questionamento central aqui é o que significa para você estar em casa. Em que parte de si você consegue descansar? Onde você consegue existir sem precisar provar nada para ninguém? Nem se defender de ninguém. Porque às vezes é isso. O maior gesto de coragem é baixar a guarda, é se permitir ser cuidado, é construir uma nova história com raízes mais gentis. Você consegue fazer isso?
Signo solar ou ascendente em aquário, essa conjunção acontece na sua casa 3. A casa 3 ela é uma casa que vai falar de mente, de comunicação, de troca intelectual, de palavra. É como se o céu estivesse te perguntando: que linguagem o seu coração quer aprender agora? Coração, né? Que é isso? Aquário, né? Vênus e Netuno aqui, eles falam de uma nova forma de comunicar o que a gente sente e de sentir o que a gente comunica. Talvez a gente esteja dando início a um novo ciclo na forma como a gente se expressa, como a gente se relaciona com irmãos, vizinhos, parentes. Talvez a gente consiga ver mais beleza nas entrelinhas dos nossos diálogos e das nossas trocas cotidianas. Talvez a gente esteja sendo convidado a resgatar uma poesia que havia se perdido aí na nossa voz, a beleza de dizer o que importa com verdade, né? Então aqui a gente pode estar falando de um momento muito fértil para produção escrita, blog, para comunicação, para palestras inspiradoras, para presença em mídia social, para aprender uma nova linguagem, para aprender algo que possa ser, pode ser simbólico, pode ser afetivo, pode ser espiritual, mas para aprender algo que fale com você. E também para se permitir ser tocado pelas palavras dos outros de maneira mais significativa. Elas podem te confundir, mas elas também podem te curar. Em paralelo a isso, a gente tem o Sol na sua casa 4, pedindo para você olhar para dentro, lar, base, família, em oposição à Vesta, retrógrada na sua casa 10, questionando lealdades, né? A imagem, a reputação, a carreira, caminhos profissionais, as exigências do mundo. Você pode sentir aqui o peso de sustentar uma imagem que já não reflita mais o que você sente por dentro. Você pode se sentir dividido ou dividida entre a necessidade de repousar, de descansar e a pressão de realizar, de performar. Urano e Juno vão reforçar esse questionamento, te perguntando que pactos, né, com que tipo de ideia de sucesso ou com expectativas externas você tá pronto para revisar e não deveria ter a coragem de transformar. Isso com que você está comprometido publicamente, enquanto missão de vida, ainda tem alma nisso. E aí, Júpiter, na sua casa 5, em Trígono com Palas, não tá falando que, cara, existe um apoio das pessoas queridas para você, das pessoas que você ama, sabe? Existe a possibilidade do nascimento de uma nova alegria, de uma nova forma de se expressar, de se posicionar com mais autenticidade, né? Que pode te ajudar a voltar a ser quem você ou descobrir quem você é, tornando isso um reencontro, não uma atitude arriscada por si, sabe? Tem gente do teu lado te apoiando nesse processo. Talvez você não esteja percebendo porque você tá muito mergulhado ou com a mente muito embotada de sentimentos, né? E confusa com esse Netuno na 3, mas tá aí. Se você olhar para o lado, tá à sua volta. E aí talvez o céu te faça perguntas, esteja te fazendo perguntas relacionadas às histórias que você tá pronto para deixar de repetir. É preciso um novo começo nas suas narrativas. E se existe uma forma de se tornar um canal de verdade, que fala a verdade, mas sem necessariamente ferir. Não é sobre ou falar e ferir e calar. Talvez haja um meio termo. Talvez a palavra mais transformadora não seja aquela que grita, e sim aquela que tem alma, né? Que fala... isso é verdade para mim, essa é a minha verdade, sem ter o objetivo de ferir ninguém. E sem ferir ninguém, nem mesmo por acidente.
Por fim, signo solar ou ascendente em peixes, temos essa conjunção acontecendo na sua casa 2, dos valores pessoais, dos recursos, dos talentos, da autossuficiência, daquilo que a gente faz e cultiva para se sentir seguro no mundo. E aí esse encontro no grau 1 de Áries pede um novo começo na relação que você tem com o seu próprio valor. Vênus e Netuno dissolvem aquilo que é falso, o que foi herdado, o que te afasta de você, e plantam algo mais puro, uma nova forma de se cuidar, de se sustentar, de acreditar que você tem, sim, o que é preciso e que o que você é já basta. Mas Netuno tá ali, né? Então a gente pode estar falando, sim, de um período que também vem com um pouco de confusão, né? A gente pode estar falando de um não saber bem o que realmente vale a pena nesse processo, né? De que há um desapego de antigas referências sobre o sucesso, dinheiro, autoestima e o início de uma nova forma de se relacionar com o dinheiro, que traz uma outra fonte de renda, que não é só uma fonte de renda, é uma fonte de autovalorização e de significado pessoal. Porque talvez os números não contem a história completa. E talvez, se não houver significado, não existe quantidade de dinheiro que preencha ou que dê sentido, ou que faça a gente se sentir seguro. Aqui eu acho que a gente está falando de uma oportunidade de reconstruir a sua relação com a abundância, com o teu sentido de merecimento e com a beleza de sustentar a sua vida a partir de escolhas que fazem sentido para você, mesmo que não façam sentido para o mercado de trabalho, por exemplo. Ao mesmo tempo, o céu te convida a refletir sobre, né, o teu saber, a tua escuta, o teu diálogo, a forma como você aprende, as verdades que você sustenta no mundo. Vesta retrógrada na sua casa 9, ela pode estar tanto reacendendo, né, um antigo fogo, uma antiga crença, ou ela pode estar questionando determinadas fidelidades que precisam ser revistas a nível de compreensão de mundo, a nível de sentido de justiça, como que a gente cresce e evolui. Tá ok se perguntar se aquilo que você acreditava ainda é válido, né? Tá ok se questionar isso, se o seu coração mudou, porque a sua mente não tem por que ficar atada ao mesmo roteiro se o teu coração não tá mais ali. Urano e Juno vão confirmar a mesma história, pedindo a revisão de acordos, de filosofias de vida, de doutrinas religiosas, espirituais, de ideais, sinalizando que você não precisa seguir mapas, bússolas de outros tempos, sabe? Acho que você pode desenhar os seus próprios de uma maneira que se alinhe com a tua sensibilidade. Júpiter, Trígono, Palas estão te dando aí um colo invisível. Primeiro que internamente, esse Júpiter na sua casa 4, ele fala de um apoio ou familiar, ou que você tem dentro de você um potencial de tranquilidade emocional, de sabedoria que pode sustentar esse processo, né? E Palas na 12 fala de uma fé. Pode ser uma fé raciocinada, pode ser uma fé silenciosa, mas é uma fé com algo que é sagrado e que te ajuda a manter estabilidade nesse momento, por mais que o que está à sua volta esteja mega instável. Eu acho que o teu momento é um momento de cura bem bacana, sabe? E de cura da tua história também. Talvez para tentar plantar paz aonde antes houve medo. E se questionar o que é abundância para você agora de verdade. Essa é uma pergunta que vale a pena fazer. Porque eu acho que esse novo ciclo para você, embora ele esteja acontecendo na sua casa 2, ele não é sobre dinheiro. Eu acho que ele é sobre valor. E eu acho que ele é sobre saber que você merece, não por fazer, nem por provar, mas simplesmente por ser. É isso, meus amores. Não vai embora sem deixar teu like, tá? E encaminha o vídeo se você curtiu.
E a gente se vê por aqui. Beijo.